Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Hoje é sábado e sábado é dia de GeoExplica. No GeoExplica de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a implosão do submarino Titan, que aconteceu nessa última semana e que gerou uma repercussão internacional muito grande. Muitas pessoas vieram me perguntar a respeito, o que teria acontecido, por que isso aconteceu. Então a ideia aqui hoje é criar uma relação entre o relevo submarino e o evento em si, visto que o evento, a implosão do submarino, é muito mais relacionado à física do que à geografia. Mas o relevo submarino ele está muito mais relacionado à geografia do que à física. Então, nada melhor do que fazer um GeoExplica interdisciplinar. E para o GeoExplica de hoje eu tive a consultoria de dois amigos meus, um professor de física e um professor de biologia, o professor de física, o Juju da física, o professor Juliano, e na biologia, meu amigo Queiroz, certo? Que me deu uma consultoria aqui para a gente falar um pouquinho a respeito da implosão do submarino Titan. Mas antes de falar da implosão propriamente dita, vamos tentar entender, certo? Como que funciona o relevo submarino. Então, abaixo do nível do oceano, imagine que aqui eu tenho a linha do Oceano Atlântico a 0 metros de altitude, ou seja, o nível do mar, tá? E muita gente pensa assim, bom, eu estou indo em direção à praia, cheguei numa planície litorânea, ou num tabuleiro litorâneo, ou até mesmo numa falésia, certo? As diferentes formações litorâneas que nós temos, o mar bate no continente, e aí, acabou, não é mais continente, já é fundo de mar, certo? Errado. Existe uma extensão do continente, a espessura, a extensão dessa plataforma continental em função do acúmulo de sedimentos. Então, o continente, ele pode avançar mais ou menos, dependendo da região. Então eu posso ter o que nós chamamos de plataforma continental, que é a extensão do continente abaixo do nível do mar, por alguns quilômetros em algumas regiões, em outras regiões pode chegar a centenas de quilômetros. No Brasil, por exemplo, isso ultrapassa as 200 milhas náuticas, certo? Lembrando que uma milha náutica ela dá quase 1,8 quilômetros, certo? Então isso ultrapassa os 360 quilômetros de extensão, certo? E como é que funciona a profundidade dentro desta plataforma continental? Então a profundidade ela vai variar entre 0 e 500 metros de profundidade dentro da plataforma continental. Então não é uma profundidade muito grande, pessoal, certo? E isso vai descendo de forma gradativa, à medida em que a gente se direciona para o fundo do mar, tá? E aí, de repente, essa plataforma continental, ela acaba. E aí nós temos uma região de transição entre a extensão do continente abaixo do nível do mar, que é o que nós chamamos de plataforma continental, e o fundo do oceano propriamente dito, onde nós encontramos as maiores profundidades, certo? Esta região de transição é o talude. No talude, nós temos um aumento abrupto da profundidade, podendo passar facilmente dos 3.000 metros de profundidade. E é justamente nessa região onde estão os restos do navio Titanic, que era o objetivo da expedição do submarino Titan, visitar os restos do navio Titanic, certo? Que desperta a atenção de muitas pessoas. Então eu tenho esse talude, que é uma região de transição da plataforma continental para o fundo do mar, onde a profundidade ela pode ultrapassar os 3.000, 3.500 metros de profundidade, certo? O navio Titanic estaria a uma profundidade entre 3.800 e 4.000 metros. Biologicamente falando, o que acontece nessa região? Então eu tenho pouquíssima vida nessa região e uma vida totalmente adaptada a duas coisas. A elevada pressão, então a pressão é muito grande, então como a física explica lá, ela pode passar de 380 atmosferas. Por quê? Ao nível do mar, nós temos uma atmosfera de pressão, ou seja, toda a atmosfera com as suas 5 camadas sobre nós, ao nível do mar. É por isso que quando você está descendo a serra para a praia, o teu ouvido estoura. Por quê? Porque você está descendo, certo?
diminuindo a altitude e aumentando a camada de ar, ou seja, aumentando a pressão atmosférica, né, sobre você. Como a pressão aumenta, o nosso ouvido estoura, certo? Agora, se eu vou mergulhar, isso é um pouquinho diferente. A pressão é muito maior, a pressão da água. Ela equivale a cada 10 metros a uma atmosfera. Então, quando eu desço a cerca de 380 atm, é porque eu estou a 3.800 metros de profundidade. Então, é mais de 380 atmosferas de pressão. Então, o corpo humano não suportaria isso. Por isso que eles têm que descer com um submarino adaptado que aguente essa pressão. Biologicamente falando, duas coisas, como eu já falei lá com a consultoria do meu amigo professor Queiroz, lá da biologia, duas coisas mudam muito aqui. Primeiro, a luminosidade. Por quê? Praticamente não chega a luz solar aqui, então é um ambiente extremamente escuro. E o corpo dos seres vivos dessa região, ele tende a ser achatado devido à pressão. Esses animais são praticamente cegos, tá? E eles produzem uma reação química no seu corpo que a gente chama de bioluminescência. Então eles vão produzir luz justamente para atrair outros animais com os quais eles se alimentam. Então normalmente eles têm umas bocas muito grandes e tal, porque como eles praticamente não enxergam, para eles conseguirem engolir qualquer coisa que esteja passando por eles ali naquela região, certo? Bom, é nesse ambiente extremamente inóspito, com elevada pressão, que o acidente ocorreu. Depois do talude, nós temos uma região de ainda mais profundidade, que pode facilmente ultrapassar os 5.000 metros de profundidade, que é o fundo do mar propriamente dito, a região abissal. Ele tende a ser uma região plana, de intensa sedimentação, com exceção de duas regiões: divergência ou convergência de placas. Então, como eu estou numa região onde está terminando uma placa e começando outra, em parte dela, se eu não estiver no limite, tende a ser mais plano, devido à intensa sedimentação, intenso depósito de sedimentos. Tá? Agora, se eu estiver exatamente no limite da placa, se ele for um limite divergente, é aí onde nascem as dorsais oceânicas, as grandes cordilheiras que se formam no fundo do mar devido à divergência entre placas. Agora, se for uma convergência de placas, aí o que acontece? Aí eu tenho as fossas. Por que formam as fossas? Fossas oceânicas, fossas submarinas, fossas abissais. Por que se formam as fossas? Porque é uma área de reentrada de placa. Então, como é um limite convergente, caso seja um limite convergente, uma placa vai estar mergulhando em direção ao manto, criando então essa região de maior profundidade, que pode daí passar dos 10.000 metros, 11.000 metros de profundidade, como é o caso da Fossa das Marianas, por exemplo, lá no Oceano Pacífico. Tá? Bom, então é esta pressão que o submarino teria que suportar para visitar os restos do Titanic. E aí o que aconteceu? Então o evento é a implosão do submarino Titan. Implosão é o contrário de explosão. Explosão ela ocorre quando a pressão interna é muito maior do que a externa e aí o objeto ele explode, ele expande muito rápido, certo? E aí ele acaba explodindo. Aqui é exatamente o contrário. A pressão externa é muito maior do que a interna e o objeto implode, então ele é esmagado, certo? E essa implosão, ela dura milissegundos, ela é instantânea. Então, provavelmente, os mortos não sentiram absolutamente nada. E por isso que é tão difícil de encontrar os restos mortais, porque provavelmente não restaram restos mortais, infelizmente. Tá? Então, o evento em si é a implosão do submarino Titan, que era uma expedição que buscava encontrar, visitar os restos do navio Titanic. Ocorreu a cerca de 600 e 500 quilômetros de Newfoundland, na costa do Canadá. Por que tem que se afastar tanto da costa, Vinão? Justamente por conta da extensão da plataforma continental. Então, em alguns lugares, como eu já falei aqui no Brasil, ultrapassa as 200 milhas náuticas, então passa de 360 quilômetros. Em outros lugares, essa plataforma continental pode ser ainda menor, como ela também pode ser ainda menor. Então isso varia de país para país, de região de sedimentação para região de sedimentação, de oceano para oceano. Depende muito da constituição da placa.
tanto continental quanto oceânica, certo? Quando que aconteceu? No dia 18 de junho, cerca de 1 hora e 45 minutos após o início da descida para o Titanic. Então o Titan ele é levado numa embarcação, né? Ele não tem condições de ir até o ponto, então ele é levado numa embarcação, uma plataforma é colocada no mar e aí ele desce a partir dessa plataforma, certo? Tá? Então cerca de 1 hora e 45 minutos após o início da descida, foi perdido a comunicação. E aí a Guarda Costeira dos Estados Unidos tem registros de áudio, mais ou menos nesse tempo, de um estrondo que seria condizente com a implosão do submarino. Quem que acabou falecendo nessa expedição? Né? O Stockton Rush, que era o proprietário da empresa responsável por essa expedição, a empresa Ocean Gate, certo? E também um dos responsáveis pela construção do Titan, tá? Ele já havia feito várias expedições de grande profundidade, essa não era a primeira, tá? O Shahzada Dawood e o Suleiman Dawood, pai e filho paquistaneses, um dos homens mais ricos do Paquistão, dono de uma série de indústrias, um bilionário, certo? Hamish Harding, um outro bilionário e explorador acostumado a fazer descidas de grande profundidade também, e Paul Henry Nargeolet, francês, né, ex-marinheiro, já havia feito mais de 38 expedições até o Titanic, responsável por trazer vários objetos do fundo do mar para a superfície, colaborou com vários documentários sobre o Titanic. Essas teriam sido, então, as pessoas que faleceram com a implosão do submarino. Tá? Outras informações importantes, né? A Ocean Gate era a empresa responsável por fazer essas expedições, essa já era a segunda expedição com esse submarino, o Titan, certo? Eles cobravam cerca de $250 mil por pessoa, o que dá um pouco mais de R$1.100.000. Então não era barato, não era qualquer um que poderia fazer uma expedição como essa. Tá? O submarino era feito de uma liga misturada com titânio e fibra de carbono. O titânio ele tem uma propriedade física muito interessante, que ele é elástico em grandes pressões. Então, à medida que a pressão vai aumentando, ele, por ser elástico, ele vai se adaptando e deformando a essa pressão. À medida que a pressão diminui, ele vai voltando à sua forma original. Então, por isso que normalmente utiliza-se o titânio. No caso do Titan, não era utilizado somente titânio, era utilizado fibra de carbono junto. E provavelmente, né, especula-se que isso teria sido a causa. Por quê? O carbono ele não deforma com tanta facilidade, certo? E aí, provavelmente, um erro de projeto, ou alguma rachadura, uma fissura, um erro na primeira expedição que eles fizeram, pode ter causado uma microfissura, né, no casco do submarino, que aí, durante a descida, por conta dessa microfissura, né, teria ocasionado a implosão do submarino Titan. Então, a Guarda Costeira dos Estados Unidos, os especialistas, já recuperaram parte da frente do submarino, parte da traseira do submarino, e agora eles estudam com microscópio eletrônico para verificar as linhas de quebra do titânio e da fibra de carbono, para dizer aonde teria acontecido essa ruptura e daí poder explicar melhor como que ocorreu tudo isso, certo? Várias empresas do ramo já haviam alertado sobre os riscos dessa expedição, né? Tem uma reportagem bem interessante da NBC e da ABC, né? Empresas de televisão dos Estados Unidos. Infelizmente a reportagem está em inglês, né? Mas se você entende de inglês e quiser assistir, está disponível no YouTube, tá? Onde eles falam sobre a precariedade dos instrumentos de navegação, né? Ele não tinha GPS, certo? Então foi bem amador. E aí várias empresas do ramo já tinham alertado sobre isso, inclusive o cineasta James Cameron, que é um dos maiores incentivadores desse tipo de expedição, uma vez que ele foi o responsável pelo filme Titanic, por fazer as filmagens do Titanic. Então tem muita coisa ainda para explicar a respeito disso. Trouxe alguns detalhes aqui para vocês, tá? Para ajudar a entender e relacionando com a geografia do local onde ocorreu o acidente, certo? Infelizmente, mais uma vez, uma tragédia ocorre em função da irresponsabilidade. Assim como o Titanic já havia afundado por irresponsabilidade lá no início do século XX,
agora o submarino Titan, buscando o Titanic, comete o mesmo erro. Valeu, galera? Muito obrigado pela atenção. Curta o vídeo, comente, compartilhe, envie para os seus amigos, ajude o nosso Instagram a crescer, ajude o nosso canal no YouTube a crescer. Valeu, galera. Até o próximo GeoExplica.